Era o Dr. Plínio uma pessoa autoritária? Certamente não, mas ele era um verdadeiro líder. E é o que eu vou falar hoje em dia, mostrando em pequenos fatos da vida dele. Salve Maria, eu sou Fernando Antunes, fui secretário do professor Plínio Corrêa de Oliveira de fins de 1977 até o seu falecimento em 1995. E estou contando aqui minhas memórias. Aqueles que gostarem, peço por favor dar o like, inscrever-se no canal, compartilhar e fazer comentários. Isso fará crescer esse canal e eu acho que é de justiça fazer conhecer o professor Plínio Corrêa de Oliveira pela sua largueza de horizontes, pelo seu grande escopo de espírito, por tudo que ele fez na vida. O tema de hoje surgiu de uma conversa com amigos. Eu sempre disse que conversando me vem muito mais na memória fatos do que eu vivi com o Dr. Plínio. E então, hoje eu vou contar algumas coisas que mostram o liderazgo do Dr. Plínio, o liderazgo que vinha da personalidade dele, mas não estou falando personalidade no sentido de culto de personalidade, não. Ele tinha uma personalidade que era feita para um líder. Essa personalidade lhe foi dada por Nossa Senhora, pela Divina Providência, e ele não assumia como sendo um produto próprio. Foi-lhe dado para cumprir uma vocação. E vamos ver como ele teve que adaptar esse modo de ser, inclusive porque os tempos mudaram. E para cumprir a vocação, ele sabia se adaptar porque ele não tinha apego àquilo. Dr. Plínio, muitas vezes em reuniões, em palestras, ele dizia como depois de Yalta, dos acordos de Yalta, a mentalidade mudou. Entrou numa mentalidade pacifista, pela qual já não era mais possível ter a mesma força de espírito, manifestar com a mesma força. E é muito interessante que analisar os artigos do Dr. Plínio no Legionário, por exemplo, 7 dias em revistas, vai ver que a linguagem é muito diferente do de depois de Yalta, catolicismo. E ele, inclusive, vai mudando a linguagem, não a profundidade do pensamento dele. E na Folha é uma conversa muito mais fácil. É muito interessante. Sempre foram artigos muito acessíveis, mas a linguagem dele mudou. Ele usava muito mais grandeza, o que eu gosto normalmente. Eu amo a grandeza. Eu sou contra o miserabilismo e a pouquice. Aliás, o Dr. Plínio dizia que o defeito das pessoas que são chamadas à nossa vocação, os discípulos dele, temos uma das maiores tentações, é o que chamava-se chacunière, cuidar da própria vidinha, só disso. É bem de uma coisa francesa. Le roi dans son royaume, o rei em seu reino, le gentilhomme dans sa gentilhommière, o gentilhomem no seu feudo, e chacun dans sa chacunière. E cada um na sua coisinha própria. Isto é um horror. E o Dr. Plínio era o contrário disso. Mas, enfim, estou falando de como ele teve que mudar esse grande espírito dele, inclusive os discursos dele. Os discursos dele eram belíssimos e ele teve que diminuir. Uma vez eu me lembro, lá por década de 80, ia dar um discurso em algum lugar público. Não me lembro exatamente o que era. Mas eu disse, Dr. Plínio, mas o senhor, por favor, fale com aquele jeito que o senhor falava antigamente, aquela força. Ele disse, não, meu filho, isso não dá mais. O público mudou, não gosta mais disso. O público não gosta mais de grandeza, gosta de coisinha pequena, de conversinha. Uma conversa é muito boa, e ele sabia fazer muito bem. Mas aquela grandeza dos discursos em que ele falava abrindo os braços. Eu me lembro, talvez já tinha contado, um discurso dos primeiros que eu vi dele, era no Natal. E no Natal, o Dr. Plínio falou da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, e falava da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo no dia de Natal, para celebrar o Natal, e falava de Nosso Senhor Jesus Cristo com os braços abertos. É uma beleza, simplesmente tenho uma saudade enorme. Se encontrar esse discurso, vou deixar um link aqui para o texto dele, pelo menos. Ele contou uma vez, eu ouvi com uma coisa do passado, suponho que o Dr. Plínio era bem jovem, que uma vez ele estava na rua e estava precisando pegar táxi, e táxi não havia muitos na época. E passou um táxi, o Dr. Plínio fez sinal e o táxi não parou, continuou. E aí o Dr. Plínio chamou com ele tinha uma voz forte, ele disse, táxi! Forte! E aí o carro que já tinha avançado parou.
voltou para trás, abriu a porta para o Dr. Plínio entrou e o taxista comentou para ele: eu parei porque gostei como o senhor me chamou. Ele sentiu em algo esse liderazgo do Dr. Plínio, é uma pessoa normal da rua, um taxista qualquer, mas ele gostou de que houvesse pessoas com esse poder de liderazgo, poder de chamado. Na universidade, quando ele era professor, uma vez ele estava fazendo aula e ele foi fazer aula no meio de uma greve, exatamente porque ele não queria se submeter à greve. Isso é bastante antigo. E o pessoal começou a fazer bagunça no pátio e depois iam nas aulas que tinha professores dando, que eram poucos, iam interromper as aulas. E na aula dele, inclusive, havia alguns alunos que estavam já querendo ver as bagunças que ia sair no negócio. E os grevistas vinham cantando, gritando uma coisa como peu, 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 uma coisa assim. O Dr. Plínio contava isto. Eu que me lembro, talvez seja um detalhe pequeno, mas será a realidade é o que eu vou contar mesmo. Então havia o pessoal gritando e o Dr. Plínio continuou dando aula como se não tivesse acontecido nada. Aí o pessoal ficou na porta gritando. Aí ele chamou o Bedel e disse: abra a porta. O Bedel abriu a porta e ele disse: o que é? Silêncio. Silêncio na sala, silêncio fora. E ele continuou a aula, fecharam-se as portas. Isso é uma pessoa que tem uma personalidade forte e que a utiliza para o bem. Isso não é uma pessoa autoritária, é uma pessoa que está utilizando a autoridade que Deus lhe deu. Isso é legítimo e é bom. Me lembro quando ele teve o acidente automobilístico, aquele desastre em 1975, que ele ficou muito machucado, ele ficou na cama 2 a 3 meses. Foi de fevereiro até abril, começo de abril. E ele não se podia mexer na cama, tinha que ficar sempre de costas. Inclusive teve que ser posto um colchão especial para não dar escaras, ele tinha uma perna puxando, tinha um braço de um outro jeito, estava absolutamente quebrado. Logo que ele recuperou a consciência e que se sentiu que já estava mais dono de si, ele inclusive planejou uma campanha e deu esquema para uma pastoral do Dom Maier a respeito do divórcio. E isso ele fez porque havia certas pessoas dentro do grupo que dizendo que ele já não tinha mais liderazgo, que ele tinha ficado diminuído da cabeça. E ele sabia que tinha uma vocação de dirigir esse grupo. Os outros não tinham ideia do que era a revolução e contra-revolução bem, não sabiam das técnicas RCR, enfim, não eram chamados para isso. Então, o Dr. Plínio, logo que ele pôde, ele fez esse esquema e foi uma pessoa a tratar com o Dom Maier e prepararam a pastoral a respeito do divórcio, que o Dr. Plínio depois reveu e fez uma campanha a respeito do divórcio. Sabia, Dr. Plínio, que isto era muito perigoso, deu um grande estrondo, mas ele tinha que fazer para salvar o grupo, para que não entrassem falsas lideranças. Mas isso quase que é um parêntese aqui, fatinhos, são fatos da vida, memórias, eu conto até coisas inconvenientes. E chegou o momento dele se levantar, era começos de abril, de uma maneira muito antigo sistema, ele convidou o médico cirurgião que tinha operado ele, era um médico famoso, ele convidou a tomar um aperitivo, comer alguma coisinha no dia que ele se ia levantar. E veio o homem, se instalou no salão, e ele tinha um ajudante, jovem, israelita de raça e judeu de religião, mas um espírito aberto. Eu não tenho nada contra a raça judia, há um problema com a religião judaica, mas esse é um problema religioso, teológico. E esse rapaz tinha uma certa admiração para as coisas que o Dr. Plínio dizia, porque o Dr. Plínio ia comentando com as pessoas que eu atendia. O Dr. Plínio era uma pessoa que sempre tentava fazer o bem. Tentava fazer o bem com qualquer um que viesse para ele. Esse médico mais jovem foi para o quarto onde estava o Dr. Plínio e nós, 3 ou 4 pessoas, tínhamos preparado como descer o Dr. Plínio da cama. Então ia fazer daquele jeito, outro ia pegar o braço aqui, outro ia puxar a perna daqui, porque claro, ele estava completamente, como se diz, encarangado. Entrevado também se diz. Creio que é uma linguagem superior dizer entrevado, mas perdoem, eu não sou experto em português. E estávamos naquilo e o assunto não estava indo bem, aí o Dr. Plínio, com calma, passa assim, assim, assado. Ele foi muito rápido e todo problema que estava e que puxava daqui, que não ia, que ia, tudo se ordenou na hora e ele sentou na cadeira. Aí esse médico jovem diz, ele é um verdadeiro líder. Só por esse fato pequeno, ele penetrou muito a mentalidade do Dr. Plínio, o modo de ser do Dr. Plínio. Um fato pequeno, mas muito interessante. O Dr. Plínio sempre tinha uma campainha
perto para chamar. E eu fazia com bastante delicadeza, era um bonito toque, não? Não. E a pessoa que estava a cargo ia e atendia. É uma coisa tradicional, inclusive mais bonito do que essas campainhas que apertam um botão elétrico, ou aquelas coisas agora bem de alta, tim-tom. Dr. Plínio abominava esse tim-tom pacifista. Bom, mas às vezes ele não tinha a campainha perto. Alguém esqueceu, não colocou a mão dele, ele não encontrava, estava no escuro, não tinha facilidade de se mover, então ele chamava. E se ele não soubesse a quem chamar, ele chamava dizendo senhores, mas de uma maneira imperativa e voz forte. Era uma coisa mais ou menos assim como, senhores! Subia, plaf! E ele dizia com uma tal força de espírito que a gente, me lembro, como que pulava da cadeira para ir fazer atendê-lo. E uma vez eu estava levando ele, creio que era noite já, e estava indo para o toalete, eu normalmente levava na cadeira e parava no toalete. E estava demorando o enfermeiro, o Sr. Amadeu, não me lembro um pouco, algum minutinho, meio minuto, uma coisa assim. E eu disse para o Dr. Plínio, eu tenho saudade da época em que o senhor chamava as pessoas pelo nome, por exemplo, Amadeu! Era uma coisa assim, bastante forte, mas era muito curioso, porque fazia isso com algo que não era nada de pessoal, de irritado, de por que não me atende. Não, era muito diferente, era uma chamada quase como um toque de trompeta, assim, pá, pá, pá. E eu disse, eu tenho saudade, o senhor não usa mais. E disse, meu filho, os tempos mudaram. Agora eu tenho que chamar Amadeu. Todos conhecemos isso. Hoje em dia é mal visto mandar. E isto é profundamente igualitário, porque o mandar é como aplastar, e não é isso. O mandar não é uma cascata de desprezo, como dizem os revolucionários. O mandar é uma beleza, é conduzir. O general comanda o exército e faz muito bem. Não precisa ficar gritando. Às vezes precisa dar uma ordem, sobretudo antigamente, quando era num campo de batalha, às vezes tinha que dar uma ordem em voz forte. Isto não era um insulto, era normal. Hoje em dia isso é tomado como insulto. Inclusive se a pessoa é um pouco enfática, é tomada como insulto. Estamos num mundo em que o alto entrou até a medula dos ossos. Bom, e eu paro por aqui. Foram vários fatinhos, um vídeo bastante diferente do que os outros e mais conversado, espero. Que o Senhor os ajude a todos e peço que recem por mim para continuarmos nessa batalha e nesse canal. Salve Maria!